distribuiu os dons do Espírito Santo. O fato do verbo estar conjugado no passado não quer dizer que ele fez e não faz mais. O verbo conjugado no passado que ele fez está simplesmente dizendo o que aconteceu. Está testificando algo que aconteceu. Então, o papel singular dos milagres não foi apenas credenciar um mensageiro ungido, senão Jesus faria o milagre na frente de Herodes, Lucas 23:8, quando Herodes desejou. Segundo lugar, se fosse apenas para credenciar, Jesus não diria o que disse em João 14:12, que aquele que crê nele, não apenas apóstolos, fariam obras que ele faz e até maiores, claro, no sentido de alcance, não em essência e natureza. Agora, os exemplos que o pastor citou aqui, que vem da teoria de Walfield, sobre os 3 maiores momentos de milagres na Bíblia: Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. E os textos que o pastor citou foram milagres de validação quando a palavra estava sendo anunciada a descrentes. Moisés diante de Faraó, Elias diante dos profetas de Baal, e Jesus e apóstolos diante de judeus que não acreditavam que ele era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus ali. Dons de autenticação, validação de que a mensagem é verdadeira diante de incrédulos. Mas os dons espirituais, na primeira carta aos Coríntios, é para edificação da igreja. 1 Coríntios 11:18. Quando vos ajuntares na igreja. 12:28. A uns Deus pôs na igreja. 14:19. Antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. 14:26. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um tem salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação? Faça-se tudo para edificação e não para autenticação, porque a igreja não é um aglomerado de pessoas ímpias que precisam ver milagres para autenticar a mensagem pregada. Ok, pastor Isaac. Essa questão, antes de eu apresentar meu segundo argumento aqui, essa questão de verificar sinais para que se creia, né? Isso, de fato, é uma característica dos incrédulos. Jesus até rechaçou os judeus, os fariseus, porque queriam um sinal, e Jesus disse, não vai ser dado nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas a vocês. Então, essa vontade, essa gana por milagres, por sinais, isso tudo advém de um coração incrédulo. Não obstante, há vários relatos onde Jesus realiza milagres, termina dizendo, e as pessoas creram na sua mensagem, creram que ele era o Filho de Deus, creram a partir de vendo o que ele diz, ele falava com autoridade, aquilo estava sendo autenticado, não era só algo da sua boca, viram que ele realmente era o Filho de Deus. Mas o segundo argumento aqui, e aqui talvez alguns continuistas acreditem ou tenham aí os seus argumentos para concordar um pouco comigo, porque cremos todos que a Bíblia é suficiente para a vida do crente, para a salvação, e Deus não está mais revelando a sua vontade do modo como revelou nas Escrituras, e uma vez encerrado o cânon, nós devemos respeitá-lo como regra de fé e prática, e nada que venha fora disso, depois disso, além disso, deve ser considerado. Antes, pode ou deve ser, naquela época, na época dos Coríntios especialmente, deveria ser dos Coríntios e dos profetas do Antigo Testamento também. Não dá para dizer que existem diferenças aí, porque a profecia naquela época era para ser julgada, conforme o próprio texto de 1 Coríntios 14, e Êxodo 13 e Êxodo 18. Eles deveriam ser julgados por alguns critérios aqui que não cabe dizer. Mas nós vemos aqui que nós fomos edificados, em Efésios 2:20, edificados sobre um fundamento. Que fundamento é esse? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, edificados, nós, igreja, estamos edificados, nós não colocamos mais nada a esse fundamento, nós estamos baseados, isso encerrou para nós. Nós não precisamos mais de profetas revelando a vontade de Deus hoje, a palavra de Deus hoje. Por quê? Porque nós temos na Escritura suficiência para a nossa vida. Isso nós vemos em 2 Pedro 1:3, 2 Timóteo 3:16 e 17, dizendo que o homem de Deus, por meio da Escritura, é perfeito, ou seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E 2 de Pedro 1:3 diz que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E vemos que em Judas 1:3
a fé aqui sendo o composto, sendo o conteúdo da nossa fé, da nossa doutrina, foi uma vez por todas entregues aos santos. Eu queria fazer uma menção de Jonathan Edwards, falando sobre dons. O pessoal gosta bastante e diz que Jonathan Edwards levitou aquela coisa toda e era o David Copperfield da época. Você não lembra de David Copperfield, né? Não, eu sou mais jovem. E ele diz o seguinte: os dons extraordinários foram dados para a fundação e o estabelecimento da igreja no mundo. Mas depois que o cânon das escrituras foi concluído e a igreja cristã foi plenamente fundada e estabelecida, os dons extraordinários cessaram. Palavras de Jonathan Edwards. Pastor Eliseu. O pastor Isaac, o meu som tá legal, pastor? Tá legal. O pastor Isaac citou Efésios 2:20, que também é um texto que é base para muitos sensacionistas afirmarem sobre o ministério profético, confundindo com o dom da profecia. Porque Efésios 2:20 diz: vocês são edifício e estão construídos sobre o alicerce doutrinário, como o pastor bem disse, que os apóstolos e profetas colocaram. A pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Não há nenhum pentecostal, não há nenhum continuista que estude a Escritura Sagrada que duvide disso. Isso é doutrina. Porém, mais uma vez, os dons, conforme o tema, baseado, pelo menos na minha concepção, a partir de um modo mais detalhado, teologicamente falando, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é diferente. O dom da profecia, 1 Coríntios 12, 13, 14, de Efésios 2:20. Efésios 2:20, pastor César, pastor Isaac, diz que apóstolos e profetas, aqui de Efésios 2:20, eu quero mostrar a diferença entre os profetas ou a profecia de Efésios para Corinto. Eu vou até simplificar assim. É que os apóstolos e profetas de Efésios 2:20 foram responsáveis pela base doutrinária da igreja. Uma vez que a pedra fundamental, doutrinas, foi lançada, estes apóstolos, estes profetas como fundadores doutrinários já não são mais necessários. Porém, Romanos 12, 1 Coríntios 12 ao 14, descreve uma função importante, porém não fundamental, não basilar para a doutrina da igreja. E eu provo. Apóstolos e profetas de Éfeso, ou da carta aos Efésios, que não eram da igreja em Éfeso, é da carta aos Efésios, eles têm a autoridade inquestionável, tanto que seus escritos entraram no cânon. As profecias dos discípulos, em Atos 19, discípulos de João, as filhas de Filipe que profetizavam, se profetizavam, tem profecias. Cadê as profecias dos profetas? Cadê as profecias de Atos 19? Cadê as profecias de Atos 21 das filhas de Filipe? Cadê as profecias da primeira carta aos Coríntios 12, 13 e 14? Não tem. Por quê? Porque não são fundamentais para a doutrina da igreja ser fundamental. Não é fundamental. Lição B. Os profetas em Efésios 2 são singulares no sentido de estarem ligados aos apóstolos, exercendo um papel que não é encontrado em outro lugar nas cartas paulinas, de evangelização aos gentios. Através da mensagem dos profetas, Cristo e os apóstolos evangelizaram gentios e judeus. Os profetas e o dom de profecia, Atos e Coríntios, não fazem parte dessa categoria de mensagem basilar para o alcance dos gentios, conforme Paulo ensina em Efésios 2, que esse é o contexto. Ele diz: gentios e judeus estão fundamentados em uma doutrina criada desde o Antigo Testamento, pregada pelos apóstolos. Profetas e apóstolos de Efésios 2 compõem uma base única de proclamação evangelística. Os dons de profecia, 1 Coríntios 12, não se baseiam ao propósito evangelístico de alcançar o ímpio, mas a edificação da igreja. Ok. Pastor Isaac. Antes de apresentar aqui o terceiro e quarto argumento, eu queria